Moisés um pouco à frente. Se atente no detalhe. O bordão que Moisés tem na sua mão é a representação da companhia de Deus. Você vai ver isso todas as vezes que você vai observar na peregrinação, na saída, que Moisés aparece na história com um cajado, com um bordão na mão, fazendo alguma coisa, acontece algum milagre. Quem se lembra de um? Quando ele levanta a mão, toca na água, o que acontece? Mais uma vez, isso está aqui evidente. Isso aqui vai ser claro. Há quem diga, talvez, que quem fazia milagre era Moisés, mas tira isso da mente. Na verdade, Moisés era um instrumento. A ideia aqui, a proposta aqui, a visualização que nós temos aqui é que a presença de Deus ela é simbolizada na vida de Moisés através do bordão, através daquilo que ele tinha na mão. E observe, quando ele toca aquele bordão na rocha, lá em Refidim, que estava seco, o que acontece? O que acontece? Sai água. Flui água no meio de uma rocha. Automaticamente ele sacia a sua sede e para a murmuração, para de reclamar. Né? Nós não somos assim, né? Quando a coisa não dá certo, quando a coisa não funciona da forma que a gente não quer, ninguém de nós reclamamos. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa eu falar. Nós às vezes temos isso, irmão. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Nós vivemos às vezes uma fé de altos e baixos. Eu tenho uma máxima dizendo assim, que falar de fé, quando está tudo bem, quando a coisa está fluindo bem, é a coisa mais fácil do mundo. Falar de fé com a geladeira cheia é uma maravilha. Falar de fé quando o carro não quebrou é uma maravilha. Agora, falar de fé na prova não é coisa fácil. Eu entendo muito bem. Nós, às vezes, criticamos Israel, mas nós somos iguais a eles. Ou não? Ou será que isso só se aplica a mim? Naqueles 5 minutos a gente reclama para Deus, oh Deus, e aí? Mas a Bíblia diz que isso foi sanado. Eles agora saciam a sua sede. Automaticamente, se tem água, o que subentende? Aquele acampamento não fazia-se um acampamento de alguns dias. Se você lesse e deter na Bíblia, alguns acampamentos eles ficavam meses. Acabou a água, acabou a seca, tem água, então automaticamente estão bem. Só que é nesse inteirinho que vai entrar em cena um dos inimigos de Israel, chamado Amalequitas. Repita comigo: Amalequitas. E nesse Amalequita, eles vão entrar em cena para guerrear contra Israel. Israel não está estabelecido, não é uma grande nação estabelecida, estão peregrinando no deserto. São, de certa forma, agricultores, são, de certa forma, pessoas que lidavam com animais, mulheres, crianças, então não estão belicamente preparados, não detêm nenhuma arma para guerrear contra os amalequitas. Mas os amalequitas vão guerrear contra Israel. Então, nesses versículos que nós lemos iniciais, nestas palavras, eu encontro algumas temáticas que poderíamos, de certa forma, ou você, em uma outra oportunidade, pode trabalhar na sua igreja, né? Eu trabalharia na primeira, eu vou falar um pouquinho no primeiro tópico sobre isso, né? Eu coloco assim: o inimigo não respeita o seu descanso. Por quê? Porque Refidim é um lugar de suporte, é um lugar de descanso, é um lugar de recobrar força para continuar a viagem. A promessa não era para que ele saísse do Egito e morasse em Refidim. Refidim, na verdade, é um lugar de descanso, é um lugar de suporte, é um lugar de recobrar força e continuar a jornada. Aí eu começo a observar uma temática que nós podemos trabalhar. O inimigo não respeita o nosso descanso. Aí eu entendo assim: não dá para brincar com o inimigo. Porque o inimigo não quer saber se você está no seu período de descanso, se você está de férias.
Nós estamos chegando agora no período de férias, né? Nós estamos chegando agora naquele período que a gente tira férias, vai descansar. Mas será que a gente no período de férias deixa de ser crente? Deixa de ser alvo do inimigo? Hã? Deixa ou não? Ou será que nós somos crentes até enquanto não saímos de férias? O inimigo vai mexer com a gente enquanto a gente está lá no campo da igreja. Entrou de férias, o inimigo fica sossegado. Será que é assim? Não é assim. Então, eu começo com uma primeira temática, eu vou trabalhar um pouquinho nela sobre isso, eu vou trabalhar um pouquinho hoje com ela. A primeira coisa que eu quero falar, que o inimigo não respeita o nosso descanso. Então não tem descanso do inimigo. Quem um dia se alistou, quem um dia foi arregimentado para este grande exército do Senhor, tem que ter isso com mente. Não dá para descansar, não dá para cochilar, não dá para ficar de papo pro ar, não dá para ficar à la vontade, diz o francês. Não dá. Tem que ser, e nós vamos passar algumas coisas bíblicas, como deve ser o nosso descanso. Por quê? Porque o inimigo não respeita o nosso descanso. A segunda temática que poderíamos falar, nessa eu não vou entrar, porque o tempo não vai me permitir. Eu iria falar, Moisés mandou Josué escolher homens para lutar contra os amalequitas. Está aqui na Bíblia, verso de número 9. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha homens e vá lutar contra os amalequitas. Aí eu vejo aqui, escolha as pessoas certas para ir para a guerra. Será que quando nós vamos na guerra, tem pessoa certa para ir para a guerra? O que vocês acham? Você vai ver isso em Israel. Quem já estudou a Bíblia, principalmente no período de guerra, homens que tinham ou não qualidades para ir à guerra. Você vê isso. Quando Davi pega lá a armadura do seu irmão, tem lá, você não tem estatura, você não tem experiência. Uma outra lei de guerra em Israel, era muito comum isso. Você vai ver na Bíblia. Por exemplo, alguém que se casou, no primeiro ano do seu casamento, ele é proibido de ir para a guerra. Vocês sabiam disso? Por quê? Ele era proibido de ir para a guerra no primeiro ano. Quem arrisca? E se morrer na guerra, o que acontece? A esposa ficava sem marido, sem descendência, a família acabava. Então, pensando nisso, eu acho que no primeiro ano, parece que ele recebia assim: vá lá, meu filho, faz o seu papel lá de marido, que ano que vem talvez você vai para a guerra. E aí? Então, comparece lá, né? Tinha algumas leis de guerra. Aí eu entendo que para algumas guerras nós devemos escolher. Eu também trabalho um pouquinho sobre isso aqui, de escolher pessoa certa. Será que a Bíblia tem algum parâmetro de escolha certa? Será que mesmo às vezes nós, seguindo os parâmetros bíblicos de escolhas, será que nós podemos às vezes não fazer as escolhas certas? Sim, nós vamos entender isso um pouquinho. Outra coisa que me chamou a atenção aqui no texto: Moisés manda Josué lutar contra os amalequitas, mas ele, Arão e Hur não vão lutar. O que eles vão fazer? Subir o monte. Aí eu aprendo aqui, tem guerras que se travam no campo de batalha, e tem guerras que se travam no campo espiritual. Na vida da liderança, isso tem que estar muito claro. Tem coisas que nós resolvemos na mão, tem coisas que você tem que arregaçar a manga e ir para cima. Sim ou não? Mas tem coisa que não é nós que resolvemos. Tem coisa que é: Senhor, eu tenho misericórdia, eu não aguento mais, Jesus. Me dá equilíbrio, dá vontade de pegar no pescoço. Aí o Espírito Santo: calma, Senhor, calma. Ou nunca deu isso em vocês? É verdade, irmãos. Tem coisas que ainda que nós queremos às vezes resolver, e que lá fora nós resolvíamos mesmo, a gente tem coisa que nós somos impedidos por Deus de resolver. Uma certa feita, os discípulos queriam entrar num campo de trigo e de joio e arrancar o joio. O que Jesus disse? Não é hora de arrancar o joio, deixa o joio aí. Vai chegar a hora do joio.
se trabalhar. Eu não vou entrar nessa temática, como eu disse para vocês, a proposta é terminar no horário, então eu vou trabalhar pelo menos 3 temáticas. Mas nós encontraríamos aqui assunto para falar sobre isso, sobre guerras travadas humanamente falando e guerras travadas no campo espiritual. A quarta temática, que essa sim eu quero trabalhar um pouquinho mais, como é bom ter ao lado Arão e Ur para te apoiar. Isso mostra que nós não somos autossuficientes. Isso mostra que mesmo Moisés, com a sua intelectualidade, com a sua espiritualidade, ele era um ser humano. Amém, meus irmãos? Moisés não atravessava a parede, não. Moisés não andava por cima das águas, não. Eu pregava no domingo agora, falando do triângulo evangélico do norte da Galileia, chamado Corazim, Betsaida, que era a terra de Filipe, de Pedro e de André, e Cafarnaum. Dos milagres que aquela região enfrentou, daquele grande milagre, quando eles estão ali, o seu barco vai afundar, que João diz que eles já estavam 25 a 30 estádios, aproximadamente 4.500 a 5.400 metros para dentro do lago, mar, o que eu chamar? Parece um lago, grande lago parecido com o mar. E o milagre, a região que o Senhor fizera tantos milagres ali, mas mesmo assim, eles de repente não acreditavam. Aí o Senhor faz uma reprimenda. Repeti, Corazinho, foi a minha mensagem de domingo aqui. Então, nós observamos que Jesus ali anda por cima do mar. Moisés não anda por cima do mar. Moisés não tem a capacidade que tinha o nosso mestre. Moisés era um ser humano. Você vai ver, ainda que a Bíblia diz que ele é o homem mais manso da Bíblia, da terra, ainda que ele tem algumas qualidades, ainda que ele tem uma espiritualidade muito acima da média, mas ele é alguém, ser humano, que precisa ao longo da jornada de apoio, de alguém do seu lado o ajudando. Eu vou trabalhar um pouquinho nessa temática hoje. Né? E o que mais? Poderíamos também falar sobre, nas batalhas que nós enfrentamos no trajeto que o Senhor nos permite, faça para você um memorial. O que é isso? Aprenda a ter testemunho durante a jornada, de você conseguir perceber o que Deus está fazendo, ao ponto de guardar na sua memória, para que lá na frente, quando você estiver passando talvez uma adversidade ou alguma situação que possa ter e você precisar, você vai se lembrar de que você tem um memorial diante de Deus, ou seja, que Deus já te acompanha, que Deus já te visitou, que Deus já fez algumas coisas durante a sua trajetória. Nesse texto também, você encontra aqui também uma outra temática, essa aqui é uma temática mais forte, né? Cuidado com as sentenças de Deus. O que o diga Amaleque. É nesse texto que Deus sentencia a extinção dos amalequitas. E vocês sabem, quando Deus dá uma sentença para alguém, é forte. Né? Um dia está lá o Samuel falando, orando. Um dia está lá o Samuel, Deus, tem misericórdia do Saul. Samuel, quando você vai ficar orando por Saul, já tem rejeitado, já tem uma sentença sobre ele. Ele já fez a sua escolha. Aí eu desenvolvo uma temática assim, nesse texto também. Cuidado com as sentenças de Deus. Que o diga Amaleque. Amém? Então, Deus é amor. Mas também Deus é justiça. Amém? E mais, na última aqui, poderíamos trabalhar também, dentro dessa, estou falando aqui de temática, que poderíamos trabalhar, né? Edificar altar em suas vitórias. Ô irmãos, será que nós, às vezes, desenvolvemos essa mentalidade, né? De render graças ao Senhor quando o Senhor nos abençoa? Quem se lembra de agradecer ao Senhor quando Deus te abençoa?
Senhor, muito obrigado. Eu falo isso, irmãos, com uma ortodoxia, com algumas coisas assim que a gente aprendeu e somos ainda de sobremodo conservadores em algumas coisas, não fazendo com que as pessoas nos imitem. Por exemplo, eu gosto, já é um hábito meu, já de mais de 30 anos, de todos os anos eu não abro mão de culto da virada, de estar viajando. Eu passo na casa do Senhor. É coisa minha. Ninguém precisa ser igual eu. Eu não falo que isso é uma doutrina, mas é algo meu. Né? Por quê? Porque eu entendo isso aqui muito bem. Edificar altar naqueles períodos que o Senhor te dá vitória. E eu não sei você, mas todo período de encerrar o ciclo e começar o ciclo, nada melhor do que agradecer que você chegou até aquele momento. Amém? Você já agradeceu a Deus hoje? Quando você levantou? Agradeceu na hora do almoço? Agradeceu na janta? Quem já jantou aqui diz aleluia. Não jantaram ainda? Quem já tomou pelo menos o café da tarde? Diz glória a Deus. Os irmãos aí que tomaram o café da tarde, né, pastor? Queijos, 4 tipos de queijos, 10 tipos de suco, né? Glória a Deus. Né? Então, irmãos, eu encerro aqui esse capítulo dizendo de uma outra temática que você poderia trabalhar também com facilidade. E o Moisés, ele vai levantar um altar e vai chamar aquele lugar: o Senhor é a minha bandeira, aqui no hebraico, o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos para a Bíblia agora. Isso aqui seria os assuntos que poderíamos abordar. Como a proposta é iniciar hoje e terminar hoje, né? Porque, como eu disse para os irmãos, nós ainda temos que ler relatório, né? Então nós vamos ser prudentes aqui, vamos pelo menos trabalhar com as temáticas que eu julgo importante, da onde nós conseguimos extrair algumas lições que nós aprendemos, ou vamos aprender, ou repetir. Primeira lição: atenção contra o inimigo. Foi o que eu disse para os irmãos. Eles estão em um período de descanso, mas no período de descanso o inimigo está atacando. No período de descanso, geralmente, nós ficamos desprovidos, ou às vezes desapercebidos, ou nós ficamos muito seguros em si mesmo, e nós não fazemos, de repente, alguns preparativos contra o inimigo. Então nós vamos observar que uma das coisas que fica muito clara, o nome inimigo, por si só, já diz tudo. Por quê? Porque quando eu falo inimigo, eu entendo que ele é opositor. O nosso inimigo, ele é opositor. O opositor é aquele que faz oposição, aquele que é contra, aquele que é do contra. Segundo, atenção contra o inimigo, porque além de opositor, ele é um entrave no caminho. O que é um entrave no caminho? É um embaraço, é uma dificuldade, é um bloqueio, é alguém que vai fazer com que você desanime, é alguém que vai tentar ao máximo te tirar da rota. E nós temos que tomar cuidado com o inimigo. Cuidado com o inimigo. Por quê? Porque os amalequitas atacaram. E ele é um opositor, ele é um entrave no caminho. Terceiro, ele é um embaraço para nos atrasar em nossos propósitos. Observe que uma dos ardis, dos planos do adversário, é nos atrasar. Quando isso nós aplicamos à nação de Israel, vai ficar claro. Todos nós sabemos, leitores da Bíblia, estudiosos da palavra, não era para eles passarem 40 anos no deserto, de uma distância que não se explica 40 anos para percorrer. Claro, não vou entrar na questão espiritual, foi uma sentença de Deus por um período de murmuração, tudo bem, mas o que é isso? Eles caíram no ponto do inimigo. O inimigo atacou, eles não perceberam, e ao não perceber, eles foram atrasados no seu propósito. O propósito do inimigo
é te fazer perder o equilíbrio, é te tirar do centro, é te tirar você do centro das atenções de Deus, é fazer com que você perca às vezes a paciência, é fazer com que lá em Refidim, como nós vimos na introdução que demos, eles murmuram contra Deus. Por quê? Porque isso é papel do inimigo. E se aplica muito bem o texto de João 10,10, conhecido. Vamos ler? João 10,10. É conhecido. O ladrão. Quem achou, por favor, leia aí, por gentileza. Rapidinho, para nós lermos tempo. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Amém. Isso se aplica muito quando nós estamos falando do inimigo da nossa alma. O inimigo não se satisfaz só em machucar, em interromper, em ser um entrave, em atrasar. João tem uma visão clara do papel do inimigo aqui exemplificado no papel de ladrão. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Sendo assim, a Bíblia nos dá alguns conselhos para nós termos sucesso contra os inimigos. Primeiro conselho da Bíblia é conhecido. Eu vou citar texto conhecido. Por favor, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 17. São 7 versículos, ou 11 versículos. Por gentileza, cada um dos irmãos leia um, para todos participarem. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Vamos lá? Ou 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da terra, eles servem contra as forças espirituais, a maldade nos lugares celestiais. 13. Tomar toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Alguém aqui já passou dia mal? Ou só, as pessoas só vivem dia bem? Tudo deu certo esse ano na sua vida? Ou você faz parte daqueles que talvez algumas coisas não deu certo e não está dando certo? Será que tem alguém aqui? Hã? Infelizmente todos nós vivemos dias nublados, dias maus. Mas como suportamos esses dias maus? Revestidos de toda a armadura de Deus. 14. Portanto, estáis firmes, e decidindo nossos olhos com a verdade, em vez de decorar a igreja. 15. Dezesseis. Dezessete e último. Amém. Paulo vai fazer uma alusão de um combate. Claro, aqui indica que quando ele está escrevendo, ele está preso, está vendo um soldado romano e faz algumas descrições. Aleluia! Glória a Deus! Se fosse o meu, era o banco me cobrando, mas eu já deixei ele vir para cá aqui para. Glória a Deus! Paulo faz alusão a um soldado que está romano, usando alguns atributos, falando de alguém que está de certa forma, armado, capacitado e preparado para o combate. Como eu disse, o inimigo lá em Refidim, ele não respeita o período de descanso.
ele não respeita o lugar de suporte que eles estão. O nome refém significa isso. Então, primeiro conselho contra o inimigo, que vai ser um opositor, que vai ser um entrave no meu caminho, que vai fazer de tudo para atrasar nos meus propósitos, que vai fazer de tudo para que eu perca o equilíbrio, que veio para matar, roubar e destruir. O conselho que Deus me dá, como que eu tenho que lidar com ele? Eu tenho que me revestir em Deus, eu tenho que me fortalecer no Senhor, eu tenho que me armar nas armaduras de Deus, e mais, eu tenho que ter a consciência que esse inimigo não é carne e sangue, esse inimigo é espiritual. Eu não o venço com 38, com uma AK-40, AK-40 quantas? Nem sei mais quantas 40 que é. É a cara do sei das contas lá. Com 12, na minha época era 12, 32, 22, né? Agora esses revólver misericórdia, né? Inimigo não se vence com isso, irmão. Ele se vence no campo espiritual. Estou falando aqui para líderes. Estou falando aqui para pessoas obreiras. Né? Como eu disse, o campo terreno, Moisés mandou Josué com os homens escolhidos a dedo para lutar. Mas eu estou falando aqui de batalha espiritual. Que ele vai para o monte, vai para o alto. Ele leva as guerras de baixo para cima. Tem coisa que é assim. Amém, meus irmãos? Tem situações que nós não vamos resolver no campo. Então é com o inimigo. Então, com o inimigo, a recomendação bíblica é essa. Segundo conselho contra o inimigo. Por favor, abra sua Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso de número 5 ao verso de número 9. Eu achei importante esse texto. Nós, às vezes, trabalhamos em alguns versículos isolados desse texto, também é importante, mas eu julguei importante o verso de número 5. Para um pouquinho. Semelhantemente, os mais moços sejam sujeitos aos mais velhos. Atente um pouquinho para isso aqui, que eu achei importante falar isso para líderes. Não estou desmerecendo ninguém, irmãos. Não estou também colocando ninguém em um pedestal. Só que, quando você olha na Bíblia, na linguagem bíblica, principalmente cãs brancas, principalmente ancião, em toda a história judaica, em toda a história bíblica, é vista como pessoas maduras, como pessoas que têm experiência. E eu não sei se vocês têm hábito de conversar com pessoas mais velhas. Quem gosta de conversar com pessoas mais velhas do que você? Não é bom você conversar com pessoas mais velhas? Pessoas que já viveram mais. Pessoas, às vezes, que não têm um tempo em um banco de escola, em um banco de faculdade, mas, porém, tem dias vividos, experiências vividas. E deixa eu dizer a você que, ainda que seja importante, de grande relevância, quando alguém se prepara academicamente, mas não tem um preparo melhor do que o preparo da vida. Eu vivi, eu passei, eu sei, eu vi, eu estava lá. Então é bom, porque geralmente, eu acredito que não faz parte, daqui no nosso campo não tem isso. Tem pessoas que às vezes ele descobre um grupo de afinidade e ele talvez somente se relaciona ou só tem relacionamentos interpessoal com pessoas da mesma faixa etária, do mesmo papo, das mesmas ideias, como diziam os jovens, né? Das mesmas ideias. E às vezes, se ele não se aprofunda em alguém com mais experiência,
naquela mesma, não tem nada na sua vida que o acresce. Eu achei importante esse texto, quando eu estava mais uma vez lendo, por quê? Porque Pedro está aconselhando os jovens estejam sujeitos aos mais velhos, e mais, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ao verso de número 6, por favor. Vamos lá, rapidinho. Aleluia. Olhai foi debaixo de nosso Cristo como Deus, e ele ao seu Cristo nos ampará. 7. Lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 8. Seja sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Verso 9 encerra. Resistam-lhes firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Não deixe a síndrome de só acontece que você te pegar. Não deixe que a síndrome da autocomiseração te pegar. Não ache que as coisas só acontecem com você. É o que Pedro está dizendo. Olha, resista ao inimigo. Estejam firmes na fé. Certo que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos iguais a você. O que vocês estão passando, tem pessoa que está passando igual ou pior do que você. Então dê glória a Deus porque você está no barco. Amém, meus irmãos? Estamos finalizando o ano. Passamos vento esse ano ou não? Ou só foi ano de só vitória? Só vitória. Não tem alguns anos que nós passamos que a gente está igual o José, quando está saindo lá do calabouço, que o camarada dá a filha para ele casar, e ele casa, né, com a filha do sacerdote lá, e de repente, quando nasce a criança, Manassés, me fazendo esquecer. Não tem ano que a gente quer o Manassés da nossa vida fazer esquecer? Não tem ano que a gente quer até rasgar da página? Mas mesmo nesses anos de coisas ruins, de que a gente acha que não extraímos nada de bom, que a gente quer esquecer, irmão, pode investigar. Vai ter alguma coisa boa que você vai se lembrar. Você passou, você venceu, Deus foi com você, Deus se sustentou, você resistiu o inimigo, você venceu as oposições, você enfrentou os problemas e permaneceu firme na fé. Está no memorial. Parece que é isso. Quando nós observamos os amalequitas atacando, nós entendemos que automaticamente nós temos algumas lições contra o inimigo. A segunda coisa que eu quero abordar com vocês está na segunda temática de quando Moisés diz para Josué: escolha as pessoas certas. Eu inicio assim. Talvez possamos pensar que sabemos escolher sem cometermos falhas, pois os melhores critérios que possuímos, será que é tudo para fazermos as escolhas certas? Será que nós não podemos cair no erro ou de repente escolher até a pessoa certa e de repente no meio do caminho a coisa parecer que não foi a escolha certa? Mesmo os melhores critérios, nós entendemos que não é tudo para que tenhamos êxito naquilo que nós escolhemos. Então, o que fazer? Ao longo dos anos, eu tenho aprendido que se eu não posso acertar em todas, pelo menos usar os critérios que eu encontro respaldo na palavra é bom. Eu vou estar seguro. Vai trazer alívio ao meu coração. Se eu pautei as minhas escolhas no que a Bíblia me ensina, nas decisões que a Bíblia me ensina,
Por exemplo, um pouquinho antes da eleição desse ano, eu falei aqui uma quinta-feira sobre escolha de político. Eu falei do posicionamento que deve ter a igreja e que prima a nossa igreja no seu regimento, nos seus primórdios. Quando alguém vai pleitear algum cargo eletivo, ele abdica do cargo da função eclesiástica e permeia para a carreira política. Falei isso, irmãos, dizendo que não existe igreja de direita nem igreja de esquerda. A igreja vai sempre ser de Jesus. Não existe igreja de Bolsonaro e igreja de Lula. A igreja é de Jesus. Só que mostrei para os irmãos que quando você olha nos critérios que a Bíblia dá para você fazer as melhores escolhas, a Bíblia dá alguns conselhos de quem você deve escolher. Mostrei para os irmãos uma quinta-feira. E não mostrei que tinha que escolher do PL e não tinha que escolher do PT. Mostrei na Bíblia, à luz da Bíblia, e cada um faz o seu juízo de valores. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque mesmo que às vezes nós escolhemos, todos nós um dia se decepcionou com as escolhas que fizemos. Mas nada melhor, nada vai trazer alívio ao nosso coração quando as nossas escolhas forem pautadas nos conselhos que o Senhor deixou para nós. Se não der certo, não, eu segui, Senhor. Se não deu certo, não é culpa minha. Amém? Por quê? Pensando assim, alguém vai dizer assim: ô pastor, Jesus vai escolher 12 pessoas para andar com ele. E talvez lá, quando ele está na última ceia, dizendo que um deles, o diabo já tinha entrado no coração. Quando você lê e analisa os evangelhos, você já vê pistas de alguém que nunca se converteu, de alguém que os evangelistas chamam de ladrão, de alguém que os evangelistas chamam de filho do diabo. Aí já vai me dizer, Jesus acertou na escolha? Às vezes nós observamos, quando falamos assim, escolhendo as pessoas certas, foi o que Moisés disse para Josué: escolha homens. Tinha muitos homens que estavam saindo ali, que estavam com eles no deserto. Mas Josué escolheu pessoas, homens. E quando nós entramos nesse processo de escolha, eu escrevo assim, de uma forma, parece meia fazendo você para mexer com seus neurônios, dizendo assim: uma coisa certa na caminhada, que pensamos às vezes que é certo não é certo, e às vezes o que pensamos que é errado não é errado. Aquilo que nós escolhemos que é o certo talvez não é o certo, aquilo que a gente acha que é o errado é o certo. Já tiveram experiências assim? Então nada melhor do que quando nós escolhemos as pessoas, nós nos pautarmos pela Bíblia. E quando nós entramos nas escolhas pautadas pela Bíblia, a Bíblia tem alguns exemplos que nós devemos tomar nota e devemos sempre usar e tentar ao máximo praticar. Por obséquio, abre a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Esse texto, para mim, é um texto importantíssimo, gosto demais. 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. Não é isso não. 2 Timóteo 2:2 não é isso. Não pode ser isso. E o que diria entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, sendo também idôneos para também ensinarem os outros. Pode ler, irmã Cida, por favor, leia mais uma vez. E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, e sejam idôneos para também ensinarem os outros. Observe a preocupação de Paulo. Paulo está preocupado em deixar
deixar um legado de discipulado. Paulo está deixando um legado de discipulado, instruindo o seu filho na fé, Timóteo, a instruir outros homens, a ter homens que dêem uma continuidade daquilo que Paulo iniciou e incutiu em Timóteo, fazendo com que Timóteo também tenha o hábito, ou tenha a ideia, a proposta, o desejo e a seriedade também de levar à frente aquilo que Paulo semeou na vida dele. Ou seja, não deixar a árvore morrer em Timóteo. O que nós observamos aqui? O que de mim ouviu, de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo você transmita a homens. Só que Paulo, ele não fala que é qualquer homem que Timóteo deveria ensinar. Paulo coloca qualidades, virtudes. Paulo faz aqui a alusão de homens que tenham alguma coisa diferenciada. E ele dá nome para isso. Ele chama assim: transmita a homens fiéis. O que é isso? Fiéis, que não vão mudar aquilo que você ensinou, que não vão no meio do caminho fazer diferente, que não vão macular, que não vão denegrir, que não vão desacerbar esta verdade inserida que você ouviu de mim, eu ouvi de Jesus. Gosto muito do texto, quando ele diz assim, em 1 Coríntios 11:1, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu estou transmitindo a você uma verdade. Usa isso no texto de ceia. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, partiu o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse. Não é assim? Ele recebeu do Senhor. É o que Paulo está falando para Timóteo. Confia a homens fiéis, a pessoas idôneas. O que é uma pessoa idônea? Idônea, idoneidade, madura, íntegra, alguém de confiança, responsável, alguém que você pode entregar um valor na sua mão e ficar seguro. É qualquer homem, irmão, que pode ir para a guerra? O que vocês acham? Aí quando nós entramos nas escolhas da Bíblia, olha o que diz Atos capítulo 6. Quando as viúvas, os helenistas estão procurando da igreja, que os discípulos querem fazer tudo e não conseguem. E alguém está sendo desassistido. Irmão, vamos fazer aí a escolha de homens. Diáconos, irmão, são simples diáconos. Mas os simples diáconos lá, em Atos capítulo 6, homens cheios de quê? De fé. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Não é assim? Então observe que não é qualquer escolha. Aleluia. Oh Senhor, tem misericórdia. Não é qualquer escolha. Tem algumas qualificadoras. Nós vamos observar isso. Tem algumas qualificadoras. Então, Paulo está dando norte aqui. Homens fiéis, idôneos, para instruir a outras pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia, rapidinho, antes que a minha bateria acabe, e eu não trouxe o carregador, porque já aí de casa estava 100%. Mas a minha bateria está igual a minha. Né? Acaba rápido. Não é a Duracell. Misericórdia. Né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 14. É um texto que nós conhecemos, 2 Timóteo 2,15, obreiro aprovado, é o texto, né? Por favor, 2 Timóteo 2,14, leia o 14 e o 26, rapidinho. E um outro irmão, por favor, 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. Então eu aprendi que escolhas certas de pessoas certas, pessoas idôneas, pessoas fiéis, pessoas de confiança, né?
Principalmente agora, né, nesse período da igreja, que de repente no final do ano, o pastor lá já está visualizando alguém, né, para alguns cargos na igreja, né, que alguém tem que assumir, né, irmãos? Alguém tem que estar na frente, né? Alguém que tem que carregar o piano, né, pastor Douglas? Alguém tem que puxar a fila, né? Alguém tem que ficar com o ônus da responsabilidade. Então, nessas escolhas que nós fazemos, geralmente, esses critérios nós utilizamos. Pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas aptas. É aqui para ensinar. Agora vamos lá. 2 Timóteo 2,14. E quem leu 14 leu 26. E o outro irmão, rapidinho, 1 Timóteo 5,22. Traze essas coisas à memória, ordenando-as diante do Senhor, que não tenham contentas de palavras, para nada aproveitam, que são para a perversão dos ouvidos. Lê o 26, por favor, que esse texto é conhecido. O 15 procura apresentar-te a Deus um obreiro aprovado. Esse texto é o texto de um obreiro aprovado. Quem quer ser um obreiro aprovado, com as qualificativas que a Bíblia mostra, recomendo a você ler aqui esse texto. Por gentileza, o 26, para não passar em branco. 26. Do mesmo texto, finalzinho aí. 14. 2 Timóteo 2, leu o 14, agora é o 26, no final. Na verdade, eu coloquei para ler o texto todo. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. A minha está dizendo assim: mas também no retorno à sensatez, à sobriedade, a fim de que se livre do laço do diabo que os prendeu para fazerem o que quer. Quem achou? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Por gentileza. A ninguém ponha precipitadamente as mãos, nem participes do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. A ideia de Paulo, falando a Timóteo, tomar cuidado com a precipitação. Né? Essa ideia da imposição de mãos se aplica também para nós aqui, no sentido de se precaver do preparo. Claro, queridos, como eu estou dizendo isso, não estou falando de uma regra máxima. Nós nunca vamos estar 100% preparados. Só sabemos que estamos ou não preparados na hora dos desafios. Só que estamos falando aqui de coisas mínimas, recomendações mínimas, conselhos bíblicos mínimos. Quando Paulo fala a Timóteo, a ideia do neófito na fé, de alguém que começou na fé agora, ser provado antes de receber talvez uma grande responsabilidade, a fim de não tropeçar, a fim de não se desviar, a fim de não dar escândalo, não trazer escândalo na obra do Senhor. Tem todas essas recomendações bíblicas para que nós possamos fazer as escolhas certas. E eu estou falando aqui, citei pelo menos 3 para vocês, escritos por Paulo. Mas Paulo acertou sempre nas suas escolhas? Sim ou não? João Marcos, na primeira viagem missionária, claro que ele não estava liderando, né? Quem liderava ali era Barnabé, tanto é que o texto fala Barnabé e Saulo, e João Marcos foi, que era parente de Barnabé. E vocês veem, abandonou no meio do caminho. Quem não se lembra, Paulo se referindo a Demas, que amando o presente século o abandonou. Não é verdade? Ficou em Tessalônica. Chegou lá em Tessalônica se encantou com Tessalônica. Eu dizia um tempo atrás, não se escandalize não, falando para jovens, né? Tinha lá o filho do sei das quantas, aquela ladrão de raios. Uma certa hora do filme, eles entram lá no lugar e comem uma flor de lótus. E eles ficam entenebrecidos ali, paralisados no lugar por muitos anos. Tem pessoas que é assim. Ele vai para o lugar e não sai dali. Pronto, acabou a pessoa. Aí tem uma máxima, né, pentecostal, e tem pessoa que tem que ser sustentada na contra-gota. Tem que viver um milagre todo dia. Porque o dia que Deus dá o milagre para a semana toda, eu deixo de secreto o resto da semana. Conhecem pessoas assim? É verdade, irmãos. Estamos no Evangelho há muitos anos. Tem pessoa, querido, que só consegue firmar no Senhor quando o desemprego bate na porta, que ele tem que correr para o pastor orar para Deus abrir a porta. Porque Jesus abre a porta, toda semana você está vendo
não chove, toda semana ele está na praia, toda semana ele está na casa. É assim, querido. Ou não? Por aí é só por aí, né? Aqui não acontece essas coisas. Meu Jesus, a minha bateria pifou. Acabou. Tem pessoas que é assim, né? Tem pessoas que é assim. Então, claro, irmãos, pessoas desse, como dizia alguém, por favor, não se escandalize com minhas palavras chulas, né? Pessoas desse naipe não podem ter responsabilidades. Por isso que Paulo fala, homens fiéis, homens aprovados, homens testados, né? A Bíblia manda se provar, né? A Bíblia manda testar, pôr a prova, né? Foi assim com os diáconos, foi assim. Então, se eu faço as minhas escolhas, e no período de escolhas, como Josué escolheu homens para lutar, a Bíblia me dá parâmetro para mim fazer escolhas. Então, procure escolher coisas, procure escolher pessoas com os conselhos que a Bíblia te dá. Não é garantia que, de repente, no meio do caminho, às vezes você usou os critérios, mas, às vezes, o escolhido não perseverou, o escolhido, de repente, foi infeliz. Pode acontecer, nós já vimos isso ao longo da caminhada, pode acontecer, mas o seu coração está descansado. Por quê? Porque as suas escolhas foram pautadas segundo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro e último que eu quero encerrar, e eu vou ter que falar aquilo que está na mente, armazenado na mente. Eu vou voltar aqui para a Bíblia, porque dispensa aqui o eletrônico, né? Que for, né? Glória a Deus. Êxodo capítulo 17. Abra aí novamente, que eu vou voltar aqui no meu. Êxodo capítulo 17. Josué recebe a ordem de Moisés para lutar com os homens, e ele, Arão e Hur subiram ao monte. E mais, a Bíblia está dizendo aqui que quando eles estavam no monte, eles têm uma percepção. Que percepção? Que enquanto Moisés está com o cajado ou com o bordão estendido ou com a mão erguida, o povo prevalecia contra os amalequitas. Só que a batalha se estende durante o dia. E como eu disse inicialmente, Moisés é um Deus, amém? Para ver se estava dormindo. Moisés é um homem, amém? Amém. E todo homem se cansa, sim ou não? Sim. Não é o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 40? Os jovens certamente caem, se fatigam, se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, vamos lá, cadê as Bíblias, irmão? Cadê os obreiros de Bíblia? Mas os que esperam no Senhor, as suas forças se renovarão. Quem espera no Senhor, a sua força se renova. Quem está firmado no Senhor, a sua força se renova. Quem está com a mão erguida, e é interessante essa mão erguida, por quê? Porque quando você olha na tipologia bíblica, Moisés é o tipo de Cristo aqui. Imagine, Moisés com a mão erguida, aí você vai arremetido para a cruz do Calvário, Cristo com a mão erguida, pregado na cruz com a mão erguida, por causa de mim, por causa de você. Moisés com a mão erguida, para que o povo prevalecesse, Cristo com a mão erguida, para que eu e você estivesse aqui. Amém? Você vê isso? Então, é um peso espiritual. Não é só a capacidade humana, o físico, é um peso espiritual. Eu não sei se vocês já tiveram ou tem sempre essa experiência, pastor Douglas. De repente, acaba uma mensagem, termina o culto, você sente o seu corpo pesado. Eu não sei se isso acontece comigo. Já aconteceu com os irmãos? Quem já teve essa experiência? De você sentir, parece um corpo pesado, parece uma carga. Porque você entende, queridos, que é algo espiritual. Amém? Aí você entende ali o Moisés cansado fisicamente,
E alguém tem essa percepção. E aí eu trabalho. Como é importante ter pessoas com esta percepção do nosso lado. Porque nós não somos pessoas autodependentes. Nós precisamos um dos outros. Quem precisa um do outro aí, diz aleluia. Querido, nós estamos encerrando o ano, vamos começar o outro. E a ideia de Deus, a proposta de Deus sempre foi juntos, multiplicar, não diminuir e nem subtrair ou dividir. Sempre foi adição e multiplicação. Sempre você vai ver na Bíblia 12 espias, 12 discípulos, missão dos 70, 2 em 2. Você vai sempre ver pessoas unidas. A visão bíblica, Eclesiastes capítulo 4, cordão de 3 dobras, é mais difícil de se quebrar. Você vai ver sempre a proposta de Deus de unidade, de união. É a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Ora, Pai, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Sempre é a proposta de Deus de unidade. É essa ideia ali que nós vemos no monte. Moisés tem o peso, tem a sua relevância, mas tem o Ur e o Arão. Aí você vai olhar, eu nem vou entrar no mérito das pessoas, um de cada um. Vai falar de Arão, Arão tem suas falhas. Mas, irmãos, não tem pessoas perfeitas. Tem um chamado, tem um legado, tem as suas qualidades. Mas observe que tem uma percepção. Porque Moisés abaixa a mão, o povo começa a perder. Moisés fica com a mão erguida, o povo começa a prevalecer. E o que eles fazem? Moisés, senta aí nessa pedra, e o segredo é manter, nós vamos segurar a sua mão. Ô irmão, a minha oração nesse dia tem sido esse: Senhor, levanta Ur e Arão para segurar na mão dos teus filhos, para dar suporte nesse novo ano que começa. E eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Deus vai colocar suportes aonde você está trabalhando. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas que talvez não vai pregar como você, não vai administrar como você, mas vai ser bons auxiliadores. Porque, querido, essa coisa de rivalidade, de disputa, quem é maior, quem é melhor, essa ideia de quem é de Paulo, quem é de Jesus, quem é de Pedro, irmão, isso é coisa do capeta. Nós somos de Cristo. Nós dependemos um do outro. Nós precisamos um do outro. E a ideia de Refidim é bem proposital. Porque Refidim é lugar de suporte. Suporte. Ou sustento. Então a ideia de suporte é o que eu vejo aqui em Arão e Ur. Dando suporte. Ainda que você vai observar ao longo do trajeto, vamos dizer assim, do ministério de Moisés, alguém vai dizer assim: mas só ele fala com Deus. Alguém vai talvez questionar. Mas sempre tem isso, irmão. Só que, como é importante Deus levantar pessoas que têm essa capacidade de entendimento, que talvez Deus não te chamou para ser um Moisés ou para estar na frente de alguma coisa, mas ser um bom suporte. E isso não é demérito para você não, meu amado. Talvez você vai ter que receber mais honrarias na glória, na eternidade, por continuar sendo um bom suporte, porque você está fazendo aquilo que o Senhor está colocando na sua mão, segundo a sua vontade, para que você faça. Como é importante ser suporte. Então eu trago principalmente aos novos obreiros, aos obreiros auxiliares, né? Sejam bons suportes. Nós aprendemos a lei da semeadura no ministério. A gente não nasceu pastor. Particularmente eu galguei os degraus eclesiásticos da igreja. Eu fui diácono. Não passei para evangelista, fui de diácono para presbítero, de presbítero para pastor. Mas nós auxiliamos os nossos pastores. E não é só auxiliar para pregar, não é só auxiliar para dirigir culto, é auxiliar em todas as demandas da igreja. Amém?
Amém? Amém. Ah, obreiro, estou precisando de você aqui para final de semana, vamos fazer uma limpeza. Não, pastor, eu sou obreiro, eu só prego, eu não faço limpeza. Será que tem isso? Não, aqui não tem, na nossa igreja não tem. Ô irmão, vamos fazer um mutirão da limpeza aí, não sei o quê. Não, eu fico feliz porque aqui, graças a Deus, a gente tem vivido aí dias bons, né? Tem irmãos, Deus tem levantado pessoas aí dispostas a nos ajudar. Mas em muitos lugares por aí, a gente escuta essa. Não, eu sou da palavra. Eu não sei pegar na vassoura. É feio eu ficar na porta. Pastor precisar de tomar conta do carro, não sei o que lá. Né? Pastor Douglas tinha um obreiro tão abençoado que não só cuidava do carro, até lavava o carro. Né, pastor Douglas? Hein, pastor Douglas? Você lembra? Um dia estava no culto lá, até lavou o carro do pastor Douglas. Que maravilha. Né? Deixa eu falar. Então, queridos, suporte. Ser bom suporte. E ser suporte, às vezes, meus amados, é de repente se lembrar, nem sempre, às vezes, obrigatoriamente, é o pastor que liga. Às vezes você dá uma ligadinha também. O pastor é ser humano. Ou não? Suporte. Ser suporte, ser amigo, por quê? Porque os braços de Moisés, povo para prevalecer, a vitória do povo para prevalecer, o povo para chegar lá, e quis falar com o cajado. Na verdade, não é nem Moisés. Na verdade, eu entendo ali no texto que é o cordão representando a presença de Deus. Mas o segredo é manter de pé. E quando mantinha de pé, o povo prevalecia. É verdade, irmão. Nós, às vezes, nós temos que entender que não são as minhas vontades e os meus desejos que devem prevalecer no coletivo, mas sim a vontade do Senhor. E quando todos entendem que é a vontade do Senhor que prevalece, queridos, nós vencemos essas oposições, nós vencemos qualquer barreira. O diabo não encontra lugar para operar, para montar ninho no nosso meio. Nós conseguimos avançar, nós conseguimos vencer, nós conseguimos ser bons suportes, nós conseguimos manter o bordão, a presença de Deus ativa e a igreja do Senhor triunfando para a glória do Senhor. Então, queridos, nós vamos começar mais um ano, nós vamos iniciar mais alguns projetos no ano que vem. Oxalá que o Senhor nos levante para sermos suportes uns dos outros, para que eu continue te auxiliando, para que você continue me auxiliando, para que o Senhor continue sendo glorificado na onde Ele nos colocar, na onde Ele nos plantar, ou na onde Ele nos permitir chegar. Por quê? Porque se nós entendemos essa ideia de unidade, se nós entendemos essa proposta de Deus no sentido de juntos, que a minha vitória é a sua vitória, que a minha alegria é a sua alegria, que o seu êxito é o meu êxito, que o mesmo céu que você deseja eu também vou, eu quero chegar lá, que o mesmo céu que eu vou você vai, e prover ao Senhor que seja no mesmo tempo, não sei, porque pode ser a qualquer instante, se Jesus vier agora, nós vamos ser arrebatados todo mundo junto. Mas se não for, se eu for primeiro, ou você for primeiro, cada um vai esperar o outro, e nós vamos nos encontrar lá. Amém? Amém? Então, não tem como fugir. E não tem dois céus. Não tem o seu céu e o meu céu. O céu é um só. Aonde todos nós vamos. Aonde todos nós um dia que passamos por refugio, que recebemos suporte. A todos nós que entendemos que com o inimigo não se brinca, o inimigo se precavém e que o inimigo usa as táticas e os conselhos de Deus. Aonde nós percorremos os trajetos e fizemos escolhas e prover ao Senhor que a cada dia Ele nos ensine, nos dê norte, nos dê direção nas nossas escolhas, para que nós possamos errar o menos possível. E terceiro, para que o Senhor desperte no nosso coração, para ser e continuar sendo um suporte. Fecho aqui, trazendo aos irmãos um exemplo clássico da Bíblia, que eu todas as vezes que leio, eu gosto e amo ler.
Eu dizia aqui no domingo, ganhei agora um Evangelho Novo Testamento Novo Testamento hebraico, claro, em português, né? Que eu não sei falar nem português direito, vou ler hebraico, né? Mas os nomes estão em hebraico, né? E quando eu leio João Batista, todas as vezes que eu leio João Batista, eu me encanto no sentido de servo, né? Alguém que entende o seu chamado, alguém que tem um fim, de certa forma, tão precoce, 33 anos que morre, começa a fazer sucesso, já está na hora de sair fora de cena, mas entende, quando alguém vem perguntar para ele, você é o Messias que nós estamos esperando? Aí ele dá as suas credenciais de quem ele era. Eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Eu só estou preparando um caminho. Por quê? Porque após mim vem um cara. Eu não sou digno nem de exaltar os apartos do seu pé. João Batista foi um bom suporte para o ministério de Jesus. Amém? Olha o suporte que teve Paulo, irmão. Paulo está preso, na sua prisão ele ganha um tal de Onésimo. Lembra do Onésimo na Bíblia? Que Paulo vai dar testemunho de quem ele era. Foi um bom suporte. Talvez algumas pessoas que as pessoas nunca, talvez, acreditavam que eles eram ou fossem um bom suporte. Deus permitiu que eles fizessem, que eles fossem um bom suporte. Em nome do Senhor foi glorificado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. Fique com essa simples palavra de instrução para essa transição de um final de ano, início de ano, para a glória do Senhor. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Como concordado